Olá, pessoal! Nesse vídeo estudaremos sobre migrações internas no Brasil. Migração significa o deslocamento populacional de um lugar para o outro. E a gente vai estudar ao longo. Tiveram várias influências que foram muito importantes, para a formação do povo brasileiro. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os indígenas, que já viviam aqui há muito tempo. Depois teve essa mistura dos portugueses com os indígenas, os africanos que vieram, lá da África, trazidos como escravos para o Brasil, e alguns imigrantes que vieram de vários lugares do mundo. Tudo isso aconteceu na década de 1950 e a maior parte da população vivia no campo. Aos poucos, com as mudanças que foram acontecendo, muitas pessoas que viviam nas áreas rurais decidiram migrar, ou seja, sair do campo para ir morar nas cidades, em busca de melhores condições de vida. E esse deslocamento de pessoas do campo para as cidades é chamada de êxodo rural. Inclusive, hoje a maior parte dos brasileiros vivem nas cidades. Bom, aqui eu coloquei duas imagens bem ilustrativas, só para vocês terem uma noção, desse êxodo rural. Nessa primeira imagem aqui, que está colorida, tem um homem indo em busca de uma vida melhor, indo lá para a cidade, saindo do campo e indo lá para a cidade. Nessa segunda imagem, preto e branco, mostra uma família com as suas coisas aí, o que dava para levar no caso, e nessa carroça, com toda a sua família, em busca de uma condição de vida melhor, saindo do campo e indo para a cidade. Bom, a migração aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje. No entanto, em algumas épocas, essa migração ocorreu de uma forma mais forte por diferentes motivos. Entre 1940 e 1990, por exemplo, muitas pessoas saíram do lugar onde viviam em busca de melhores condições de vida. E isso aconteceu, esse deslocamento migratório. Bom, aqui a gente vai ver sobre a migração para o norte. Essa migração aconteceu de 1942 a 1945, onde houve um deslocamento de pessoas dos estados do Nordeste em direção à região norte do Brasil. Esse deslocamento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, quando os Estados Unidos passaram a ter grande interesse no látex extraído na Amazônia. A Segunda Guerra Mundial, como eu já disse aí, aconteceu entre 1939 a 1945, que resultou aí em várias mortes. E essa guerra teve início com um confronto com alguns países que foram divididos aí em dois blocos. E o Brasil fez parte dessa guerra, por isso tudo está envolvido. E o látex é uma substância extraída de alguns vegetais por meio de cortes
feitos nas folhas ou nos troncos e é uma matéria-prima da borracha natural. Então, para atender esse interesse dos Estados Unidos e tudo mais, o governo brasileiro começou a incentivar a migração de trabalhadores para essa região, onde havia grande quantidade de seringueiras, ou seja, que são árvores das quais se extrai o látex. Com esse objetivo de atrair as pessoas para essa região, o governo criou propagandas com promessas de uma vida melhor para quem fosse trabalhar na extração do látex. Os nordestinos, por exemplo, enfrentavam grandes dificuldades por causa da seca. Então, eles decidiram migrar para a região amazônica na esperança de conseguir trabalho e melhores condições de vida. Aqui coloquei mais duas imagens. Essa primeira aqui em forma de desenho, né? Ilustrando como retira, né, o látex das seringueiras, como que faz o corte aí para extrair e tudo mais. Então dá para ver bem direitinho aí nas duas imagens como que é feita essa extração. Aqui tem mais duas imagens. Nessa primeira, o cartaz convidando aí, né, para chamar a atenção das pessoas para que elas fossem lá para a região amazônica, para tentar conseguir um trabalho melhor e uma vida melhor, né? Ou seja, eles tinham aí essa promessa, passavam, né? Essa coisa de que lá nessa região seria uma vida completamente diferente e bem melhor do que eles tinham lá no Nordeste. Então aqui tem esse cartaz aí, não dá para ler muito bem, mas eles prometem algumas coisas aqui. Por exemplo, eles prometem a passagem, um equipamento de viagem muito bom, alimentação, um bom contrato, amparo à família e assistência médica e religiosa. Essa sigla aqui, em vermelho, significa Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. E nessa segunda imagem aqui, é praticamente a mesma coisa, né? Rumo à Amazônia, terra da fartura. Ou seja, aquele desenho maravilhoso para tentar mostrar e atrair de que aqui a vida vai ser bem melhor. Aí, né, da migração para o norte. Essa migração, por ela ter ocorrido durante o período da guerra, ela ficou conhecida como Batalha da Borracha e os trabalhadores passaram a ser chamados de soldados de borracha. Lembrando que tudo isso é por conta da extração do látex, que eram extraídos de seringueiras. E as pessoas que partiram para a Amazônia nem tinham ideia das dificuldades que teriam de enfrentar ao longo dessa viagem. Então, as dificuldades já começavam durante essa viagem. Para chegar na Amazônia, esses migrantes viajavam em carrocerias, né, de caminhões, em vagões de trens de carga ou até mesmo na terceira classe dos navios, ou seja, sem conforto nenhum, né? E tudo isso com certeza era muito difícil.
Em geral, a viagem durava cerca de 3 meses. Então, pensa só na dificuldade que esse pessoal tinha desde o início da viagem até chegar ao local de destino. E na região amazônica, a relação entre os patrões e os empregados era muito difícil. O patrão queria controlar tudo, controlar a comida, a roupa, transporte e até mesmo o remédio, né, que as pessoas precisavam tomar ali. E tudo isso gerava muitos conflitos que resultavam em brigas e até mesmo em mortes. Esses trabalhadores enfrentavam também os perigos da floresta e corriam risco de contrair várias doenças, como a malária e a febre amarela. Além disso, muitas vezes eles enfrentavam o confronto com os indígenas que viviam naquela região. A malária é uma doença causada por um parasita chamado Plasmodium, transmitido pela picada de mosquitos infectados. A febre amarela também é transmitida por mosquitos, principalmente em áreas de mata. Ela tinha o nome de febre amarela porque tinham sintomas muito fortes, né, após a picada aí dos mosquitos, e os olhos e a pele ficavam amarelados, por isso era chamada, né, de febre amarela. Bom, aqui tem mais duas imagens, né, que são praticamente a mesma, mas de épocas diferentes. Essa aqui em preto e branco é mais antiga, já essa aqui é um pouco mais atual, né, que ela é colorida. E essa fotografia é de embarcação que é conhecida como gaiola. E esse tipo de embarcação foi um dos principais meios de transporte utilizado pelos nordestinos para chegar aos seringais da Amazônia. Aqui foi um monumento que criaram aí lá em São Paulo, que é um monumento ao imigrante nordestino. Então tem esse símbolo aí, muito importante lá em São Paulo, para marcar, né, esse período muito importante aí na história do Brasil.